A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Irmãos, eu ia dar continuação, né? Mas eu sem querer eu apertei e desbloqueei o pause. Mas não tem problema, né? Bom, tô aqui fora tomando um pouquinho de sol, porque vitamina D, né? Que vem da melhor fonte de vitamina D é o sol, né? Então, aproveitando que hoje está fazendo um pouquinho de sol e a gente toma aqui um pouquinho, porque é bom, né? Para a imunidade, para as defesas do corpo. Tem que tomar sol. Glórias a Deus, que o Senhor nos deu tudo de graça. Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu quero aproveitar esse momento aqui, tá? Intervalo aqui, que eu tô parando um pouquinho para descansar. Hoje eu descanso pela tarde. Vou tentar mexer no computador, eu não tenho mexido muito, eu vou tentar entrar lá para ver se eu posso fazer lives. Está bastante complicadinho para mim, mas o Senhor vai me ajudar. Irmãos, eu quero fazer uma parte do meu testemunho, tá? Eu tenho 6 anos de convertida, muitas pessoas não sabem da minha história, muitos irmãos não sabem da minha história. Prefiro fazer assim, ó, que vocês vão vendo, né? O verde, eu vi os passarinhos aqui ao redor. Vou sentar um pouquinho mais para cá, que aqui a gente pode ver mais o verde, assim, o céu, eu acho mais bonito, né? Fica mais assim de frente, assim, a posição do céu. Então, né, eu quero contar, assim, um pouquinho da minha história, né, da onde o Senhor me tirou, porque muitas pessoas não conhecem a minha história, muita gente não sabe. Eu vou fazer 6 anos de convertida, eu sou nova convertida, na verdade, né, então vou começar a contar. Eu sou natural do Rio de Janeiro, venho de uma família na qual fui criada pelos meus avós maternos, porque minha avó materna e o companheiro dela. Ele, na verdade, não era meu pai, mas ele me adotou e me deu um nome. Papai do Céu me deu um pai maravilhoso. Esse foi o melhor pai que eu tive aqui na terra, né? Não foi meu pai de sangue, mas eu acho que foi um presente de Deus. Meu pai foi um presente de Deus, né? Até que o Senhor recolheu. E glórias a Deus, o Senhor permitiu que ele o conhecesse, pelo menos que ele confessasse, né? E eu sei que ele está com o Senhor. Eu estou, muito agradecida ao Senhor por isto. Foi um presente maravilhoso da parte do Senhor na minha vida. Foi uma promessa e o Senhor cumpriu. Então, eu fui deixada com 15 dias, né? Alguns contam isso, né? Eu fui uma criança que, apesar que o diabo fez de tudo para me fazer uma criança amargada e triste, eu fui uma criança muito feliz mesmo. Eu tive não somente meu pai que me criou, mas eu tive muito amor das pessoas ao meu redor, né? O diabo usava as pessoas de dentro da minha família já desde pequena para me acusar, né? Para dizer que eu tinha sido encontrada no lixo, né? Que minha mãe era prostituta, né? Essas coisas. Mas eu sempre fui uma criança muito feliz mesmo. Eu tive uma infância maravilhosa mesmo. Glórias a Deus. E aos 15 anos de idade começou uma turbulência na minha vida. Aos 15 anos, nada mais ficou uma situação que eu desenvolvendo de corpo, né? Eu não tinha muito corpo de pequena, eu sempre fui muito magrinha. Mas, de repente, eu desenvolvi, assim, um corpo, né? E comecei a chamar muita atenção, né? Dos rapazes do bairro, né? E todas essas coisas. E eu era muito namoradeira. Só que, na verdade, não era nem mesmo os rapazes do bairro. Eu nunca gostei dos rapazes do meu bairro. Eu sempre namorei rapazes de fora. Rapazes sempre assim da zona sul do Rio de Janeiro, né? Sempre tive muitos namorados. Sempre fui muito danadinha mesmo. E surfava muito, era muito envolvida com surf, com surfistas, porque eu tinha amigos que eram filhos de gente rica, né? Eu era pobre, de bairro pobre, mas eu sempre busquei amizade de gente, né? De outro nível, eu sempre busquei mesmo, né? Eu sempre fui assim, né? Sempre fui assim nesse aspecto, sempre busquei outros níveis de vida. Nunca fiquei acomodada, né, ali. E o que aconteceu? Com 15 anos de idade, eu comecei a sofrer perseguição espiritual, né? Por quê? Porque na parte materna, da parte da minha mãe, né, eu tenho tias que eram, bom, tem algumas ainda que
que primas, né, no caso, que são filhas dessas minhas tias avós. Eu tinha umas tias bisas, né, que elas eram irmãs da minha bisavó e elas eram bruxas mesmo, só faltava voar na escova, na vassoura, né, pegar a vassoura assim. E elas faziam a maior festa dentro da minha casa era a festa de São Cosme e Damião. A minha avó, ela não frequentava centro espírita, ela nem frequentava igreja católica, na verdade. Ela se denomina católica, né, mas ela nem frequenta igreja. Tradicionalista, né, misturam tudo, né, eles misturam tudo. E eu lembro que toda a festa de São Cosme e Damião, né, a minha casa, a gente fazia uma festa, sabe, tremenda mesmo, tremenda. Sempre, quer dizer, todo mundo idolatrava esses demônios na minha casa, né? Minha avó tinha uma imagem de São Cosme e Damião, né? E ela deixava os doces ali e a gente, quando tava com qualquer coisa, eu tô com dor ali, vai lá, pega uma balinha do São Cosme e Damião, bota lá que fica melhor. Uma coisa demoníaca, terrível, terrível mesmo. Eu fui criada assim, uma coisa terrível. E essas minhas tias que eram bruxas, elas faziam uma festa na cidade do Rio de Janeiro, elas tinham, né, uma casa em Engenho de Dentro, uma casa até grande, bonita, com muitas árvores de frutas. E todas as vezes que tinha essa festa, elas faziam questão de que minha avó me levasse. Até que um dia eu percebi que, na verdade, aquela festa era feita para me consagrar. Elas me consagravam naquelas festas, né? Tipo, como que depois eu descobri, né, assim, com o passo do tempo, né, que era porque eu era a primeira neta, né, e era vamos dizer, a primogênita entre todas as netas, né, assim, da família. Eu era a primeira sobrinha neta, né, que elas tinham acesso e todas essas coisas. Eu era a primeira neta, né, entre elas, eu fui a primeira neta, assim, a neta que elas, não sei porquê, mas elas diziam isso, eu não sei qual era a história ali. E eu comecei a sofrer muita perseguição, irmãos, muita perseguição espiritual, sabe? À noite eu ouvia alguém me chamando, a porta do meu armário do quarto abria. Eram coisas muito assim terríveis mesmo. Só que eu falava e minha família não acreditava, achava que eu estava louca. Né? Eles ficavam dizendo que eu estava louca, que era medo, né? E eu tinha medo, eu queria dormir com a luz acesa. Aí muitas vezes eu dormia com a luz acesa, quando eu acordava a luz estava apagada, às vezes eu apagava a luz porque eu dizia, não, eu tenho que dormir no escuro, eu não posso ficar com medo. E quando eu acordava a luz estava acesa. Muita perturbação mesmo, sabe? Aquilo começou a desenvolver uma perturbação muito grande. E devido a essa perturbação, né, eu comecei a ter uma vida muito, como se diz assim, rebelde, né? Comecei a criar uma rebeldia, né? Eu já era meia rebeldezinha, porque eu sempre fui muito independente, mas comecei a andar com certas amizades que não, sabe, não eram realmente ali, né? E uma amiguinha, eu comentei com ela que eu cheguei a ter um ataque, eu cheguei a ter uma manifestação na rua, a gente estava com umas amiguinhas, né? E uma amiga e um outro rapaz que era um namoradinho, assim, que estava começando ali a coisa de namoradinho comigo. Eu não bebia, e esse dia ele tinha comprado uma garrafa de vinho, ele já era maior de idade, eu não era maior de idade, não. Eu não era maior de idade, ele era maior de idade. E ele bebia. E eu tive um ataque e eu senti como que alguém montava em mim, como diz mesmo na macumba, né, que eles falam, né, que é um cavalo, né, e subiu em cima de mim, eu pedia socorro e saiu uma voz de um homem querendo, sabe, de dentro, um demônio, né, um demônio estava me agarrando ali na esquina. E essa minha amiga desesperada, ela era filha de crente, mas não tinha nenhuma autoridade, ela desesperada, eu falava, me ajuda, eu sentia que alguém estava me puxando, me agarrando mesmo, sabe, um homem me puxando, uma coisa tremenda mesmo, e falava, quando eu pedia ajuda, uma voz saía de dentro de mim e falava, ela é minha, né, e uma voz de homem forte, minha amiga dizia, meu Deus do céu, socorro, aquela coisa terrível. E quando eu cheguei em casa, o que aconteceu? Eu não tinha dado conta, parecia que eu tinha bebido toda a garrafa de vinho, né? Uma coisa terrível. E minha avó começou a dizer que eu tinha bebido, né? Que eu estava embriagada, eu não tinha tomado uma gota de álcool. E aquilo começou um desenvolvimento muito terrível, espiritual. E fiz amizade com uma menina que, na verdade,
não era o melhor caminho. E essa menina, ela frequentava um centro espírita. E comecei a ir com ela nesse centro espírita para visitar, até que o diabo fez um laço e eu caí e comecei a frequentar esse centro espírita. Sem compromisso, mas eu frequentava, né? E às vezes quando, né? Aí sabe como é que são os demônios, né? Nossa, é que você tem dom disso, que você tem dom do outro, que você é médio, que não sei o quê. Essas histórias, né? De que o diabo faz, né? E ali eu fiquei um tempo andando com essas pessoas, né, de espiritismo, né, e no meu bairro sempre teve muitos crentes verdadeiros crentes, né. Na época era aqueles crentes que eu lembro que eu era criança e quando eles passavam você sentia até um cheiro diferente no ar, né. Na verdade hoje eu sei que é o perfume do Espírito Santo. Eu sabia que aquelas pessoas eram realmente pessoas diferentes. Minha avó sempre detestou crente, né, até hoje ela detesta. E ela sempre dizia, né, que não anda com essa gente, que essa gente, eles rezam de olho fechado porque o Beuzebu fica lá no meio deles quando eles estão, né, o cabrito negro. Elas falavam essas coisas, né, falava que os crentes rezavam de olho fechado para não ver o diabo. Coisa terrível, misericórdia. Jesus tem misericórdia, Senhor. Não, eu fico rindo, mas é sério, irmãos, de verdade. Que coisa terrível. Imagina, serve o diabo e ainda por cima fala que os crentes que rezavam de olho fechado para não ver o diabo. Mas eu sempre fui cercada de muita gente que gostava de mim, né? Apesar da minha avó proibir, né? O Senhor sempre botava crentes no meu caminho. Por exemplo, no meu bairro tinha uma senhora que ela tinha uma penca de filhos, né? A verdadeira crente, né? Os verdadeiros crentes que estão na dispensação do Senhor para ter filhos, né? Porque tem alguns pastores dizendo que sim, que pode tomar anticonceptivo e fazer método anticonceptivo. Eu não sei aonde, né? Se o Senhor diz na palavra dele que ele é quem abre, ele quem abre e fecha a matriz, né? Se ele diz ao mar que pare, ele não vai dizer, né? Ao espermatozoide que deixe, né, de se desenvolver, ou ele não vai dizer ao ovário da mulher, ao útero da mulher que deixe de procriar, né? É muito, sabe, eu não sei, irmãos, mas hoje em dia a igreja tá, e eu não era crente, mas eu tenho esse testemunho desses crentes. E essa senhora, eu lembro que ela tinha uma penca de filhos. E através dessa senhora, com os anos, os filhos dela me falavam muitas coisas, assim, né? Que um dia eu ia ser uma serva do Senhor. As crianças falavam, a gente era criança, brincava no bairro, né? O pai dele vendia água sanitária e aquelas crianças sabiam que eu não era crente, que a minha família não era crente. Diziam, Ana Cláudia, as crianças profetizavam para mim. Um dia você vai ser uma grande serva do Senhor, as crianças diziam. Eu lembro disso. Por isso que, de verdade, as crianças são o mais puro que existe, irmãos, para o Senhor falar com a gente. E aí eu cresci naquele bairro, depois eu tomei outros caminhos, né? Na verdade, como eu disse, eu nunca fui uma pessoa de ficar no meu bairro, apesar de ter muito carinho pelas pessoas do bairro dos meus pais até hoje, mas nunca fui uma pessoa muito de ficar ali, né? E a vida me levou por outros caminhos, né? E desenvolvi um problema espiritual muito grande, uma perturbação muito grande. Isso só foi a conturbação de muitas coisas, entre elas uma relação muito perturbada com o pai da minha filha, né? Que aí já começou uma situação bem perturbada. Eu tive uma filha com uma pessoa que me maltratava, né? E me batia, me maltratava. Tive minha filha, uma gravidez debaixo de violência, né? E aquilo só foi criando revolta. Um diabo queria tirar minha vida, ele me deu uma surra que ele quase matou a minha filha, quase me matou. No dia, né, que desenvolveu essa situação, o diabo falava para me pegar a faca e matar ele, né? Mas o Espírito Santo de Deus já dizia para mim ali, eu ouvia bem claro, não, isso vai passar, um dia você vai olhar e vai rir de tudo isso, né? Um dia você vai rir de toda essa situação, não faça nada. E pois passou muitos anos, né, irmãos? Passou o tempo, eu tive minha filha, me separei dele e aí eu tive uma oportunidade que o diabo colocou. Na verdade foi o diabo, mas o Senhor permitiu, né? Porque todas as coisas o Senhor permite. De vir aqui para a Espanha, né? Trabalhar como garota de programa. Né? Isso foi no ano de 97.
Eu deixei minha filha com 1 aninho com os meus pais. Eu até falei, não, eu nunca iria, mas aí a pessoa que estava intermediando, né? Ela tratou de tudo, da passagem, fez tudo, né? Porque o diabo, ele faz assim, irmãos, ele dá tudo, né? Ele dá o garfo e a faca na sua mão, né? E aí se desenvolveu um caminhar aqui na Europa, né? Uma situação aqui na Europa, né? De prostituição, né? Eu me desenvolvi, nunca tinha trabalhado nessas coisas assim, não, andei fazendo algumas coisas assim no Brasil, através disso sim, que eu fiz uns programas aí com umas meninas aí, para ganhar um pouco mais de dinheiro, já estava assim fazendo umas coisas, mas não tão profundo como eu vim fazer aqui, né? E minha filha ficou com os meus pais, eu vim para cá, me perdi muito nesse mundo da prostituição. Eu era uma pessoa que não bebia, passei a beber, eu não fumava, passei a fumar, não drogava, passei a drogar, né? E em meio àquela conturbação toda, terrível, tive muitos namorados, né, conheci muitos homens, e naquele meio daquela conturbação eu conheci ao meu marido, né, na qual eu sou casada. Eu sou casada com um espanhol, né, um homem, ele se chama Vítor Jerez Balabasquer. Vítor José Jerez Balabasquer, né? No caso seria Vítor José Jerez Balabasquer, é o nome do meu marido. Uma pessoa admirável, maravilhosa, um bom filho, um bom amigo, um bom marido. A gente nunca teve problema, mas aí se desencadeou que o diabo perturbou, entrou ali, né? A gente casou por amor, a gente não casou por outro motivo. Ele realmente, na hora de casar, a gente teve que passar por um juiz aqui. O juiz fez um testemunho e perguntou qual era o verdadeiro motivo do nosso casamento. E ele disse, bom, eu vou me casar com ela porque ela é estrangeira e ela precisa dos documentos espanhóis para permanecer na Espanha. Ela tem uma filha e eu quero que ela traga a filha dela e ela seja minha esposa. O juiz disse, pela sua sinceridade, disse, eu vou casar vocês e vou mais ajudar que os documentos dela saiam antes possível, né? E meu casamento foi muito abençoado. Meu casamento foi uma coisa muito linda mesmo, né? Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu não posso dizer que foi mais feliz porque ter minha filha, no dia que eu tive minha filha, foi o dia mais feliz da minha vida. Foi muito mais maravilhoso. Mas o dia do meu casamento foi um dia muito bonito, né? Foi um dia de confraternização com as pessoas que eu mais amava, as minhas amigas que eu tinha aqui, e na verdade foi um dia muito bonito. Não foi um casamento de luxo, foi uma celebração muito familiar, muito discreta, mas foi uma coisa muito linda. Eu tenho fotos, essas fotos eu não tenho aqui agora, elas estão arquivadas e guardadas na casa da minha mãe no Brasil, que eu guardei ali nos álbuns. E tenho algumas fotos na casa da minha filha que eu vou tentar recuperar e um dia eu mostro para os irmãos, tá? Para dar um pouco assim do testemunho, os irmãos verem. E ali começou um processo de luta, irmãos, porque a família a mãe dele me amava muito. Ela era contaminada com AIDS devido a um acidente de carro que ela sofreu. E na época não tinha controle ainda, foi bem no começo que a AIDS estava contaminando, e ela foi fazer uma transfusão de sangue. Foi botar a transfusão de sangue nela, que ela precisou desse acidente de carro, ela precisou de sangue e ela foi contaminada. Com a minha sogra, a minha relação era maravilhosa, maravilhosa mesmo. A gente até hoje, eu penso muito nela, ela era uma pessoa maravilhosa. Mas o diabo começou ali a entrar através do pai dele. O pai dele já era separado da mãe dela, só que tinha uma outra pessoa, a madrasta dele, né? E essa mulher era muito perturbada. E essa mulher começou a não aceitar a nossa relação e falar muito mal de mim, porque o pai dele tinha traído essa mulher com uma moça brasileira, uma relação extraconjugal. E eu não sabia de nada disso, até um dia que ele chegou e contou para mim, não confia na madrasta, que ela jogava as pessoas contra mim porque ela me detestava porque eu era brasileira. E ali começou um processo de preconceito. O pai dele começou a ter preconceito, né, comigo. Depois eu trouxe minha filha, começou uma perseguição dentro da família
E eu não aguentei, irmãos. Eu não era convertida, eu não tinha Jesus, eu não era uma mulher sábia, eu não era uma mulher, eu era tola, né? Arrogante, muito arrogante, na verdade. Eu tive que aprender muito, né? E sigo aprendendo, mas eu era arrogante, sim, né? E ainda mais com aquela situação ali, né? Eu comecei a exigir muito dele, muito mesmo. E ele, pois, naquele momento, ele não sabia o que fazer, ele tentou fazer da melhor maneira possível, ele alugou uma casa, mas aí eu disse para ele que, com pirraça, né? Eu fiz uma pirraça e eu disse para ele que, definitivamente, se ele não era capaz de deixar a família dele por mim, pois não tinha como, né, irmãos? Ele tinha a mãe dele para cuidar, né? Tinha a mãe dele para cuidar e eu fui arrogante. E ele me amava, quer dizer, ainda existe um amor porque nós somos amigos até hoje. Ele lutou muito pelo nosso casamento, ele tentou realmente refazer muitas vezes, ele tentou, mas eu criei uma rebeldia tremenda dentro de mim e o diabo fez eu pensar, bom, eu fui boa até aqui, né? Até que eu fui boa, mas daqui pra frente eu vou ser a pior, né? Porque eu cuidei da mãe dele 5 anos, eu fui a enfermeira dela, bem dizer, né? Assim, dentro de casa, cuidei, fui uma boa esposa e tudo. Então eu criei uma rebeldia tão grande e eu disse, a partir de hoje eu não vou ter mais compromisso com ninguém, eu vou ter muitos homens e eu vou pisar em cada um deles, eu vou tirar o proveito deles o máximo, né? O máximo deles. E ali o diabo me usava para fazer coisas terríveis mesmo, né? Terríveis, terríveis, assim, em plano de... Eu me fazia mal a mim mesma, né? Eu não fazia mal para eles, eu fazia mal para mim mesma. E essa é uma parte do meu testemunho, tá? Depois eu sigo, porque agora eu tenho que entrar. É bem curtinho, né? Eu vou contar um pouquinho mais. Então, passou todo esse tema da prostituição, me separei do meu marido. E, bom, foi passando muitos anos, irmãos, só na queda, vício de drogas, era adicta à maconha, né? Voltei para a noite, a trabalhar na noite. Depois eu desenvolvi um trabalho de espetáculo. Eu sambava. O diabo me levou para fazer espetáculos. E, bom, essas coisas. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Amante, amante, amante. Viagem, viagem, viagem. Isso vai passando tempo. Você vai perdendo sua vida. Você não vai conhecendo o Senhor. E era incrível, porque até dentro dos prostíbulos vinham bruxos, e falavam para mim, o que você está fazendo aqui? Aqui não é lugar para você. Você não está vendo que você não tem lugar aqui, que isso aqui não é lugar para você? Vai embora daqui. Irmãos, eu chorava, eu ficava deprimida, eu falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? E eu não entendia. Era o próprio Senhor que estava usando os próprios demônios, os próprios bruxos para me falar coisas. Bruxos mesmo, as pessoas vinham, falavam coisas para mim assim, sabe? Eu levava no meu olho e falava coisas tremendas. Você não está vendo que você não tem que estar aqui dentro? Hein? Vai embora daqui. E passou, meus irmãos, muito tempo mesmo, entre quedas e quebradeiros, né? Meu marido tentou muitas vezes voltar no meu relacionamento e eu não tinha forças, né, para voltar para ele, porque na verdade eu já tinha mergulhado no pecado do adultério e ele também já tinha conhecido outras moças, né? E a amizade ficava, a gente sempre se auxiliou um ao outro, mas aquela coisa assim, né, como que o diabo matou mesmo, né? O pecado matou o sentimento, a relação, o amor, a pureza, né? A pureza do que aconteceu ali. E então, em 2011, eu estava estabelecida numa relação de 4 anos com um homem holandês, né? Uma relação muito também cheia de altos e baixos, né? Idas e vindas. E eu já me sentindo muito vazia, viajava muito, irmãos, viajava para a Holanda, ia para a Alemanha, fazia o que eu queria, né? 2 carros na porta da minha casa, 2 motos Harley Davidson, tinha amizade direta com o chefe, né, do grupo de Anjos do Inferno da Bélgica, ia com concentração de motos, né? Eu tenho marcas no meu corpo, tatuagens que eu fiz naquela época, né? Que eu era, né? Eu sempre falo, né? Eu era namorada do diabo, né? Assim mesmo.
A gente pegava grupos de 200 pessoas e íamos fazer concentração com a moto, né? Ele é colecionador até hoje de motos, né? Motos Harley Davidson. Tem uma empresa muito importante aqui e a gente, pois, viajava muito, muito mesmo, muito. E daí foi quando, em 2011, ele fez uma viagem para a Alemanha e eu vivia em um apartamento que a gente fala que é uma cobertura. Uma cobertura é um apartamento, né? Que é o último andar e você tem uma terraça, uma terraça grande, né? Meu apartamento. E eu fiquei sozinha e ali eu tive uma visita em 2011, dentro da minha casa. Em meio da lama do pecado, mas eu estava sentindo um desespero tão grande dentro do meu ser, uma coisa, minha alma estava gritando e gemendo. E então esse dia o Senhor me visitou. Depois eu sigo, tá? Segunda parte do meu testemunho e vou tentar encurtar o máximo possível. Eu quero contar desde o começo, mais ou menos assim, mas sem muitos detalhes. Agora eu vou contar como foi o primeiro encontro que eu tive com o Senhor depois. Deus abençoe em nome de Jesus. Vou postar esses 2 vídeos, o da palavra e essa primeira parte do testemunho e depois eu sigo, tá? Vou aproveitar que esses dias eu tenho agora hoje pela tarde livre. Deus abençoe, meus irmãos.